nós damos aqui um data source, tá? E a gente vai puxar o que? Get data from external API. Aí a gente vai selecionar aqui, ó, random user generator user, tá? Não é uma lista de usuários, não. A gente quer que ele gere um usuário por vez. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de programação no Code, aqui na plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender juntos a criar usuários automaticamente para quando a gente tem um aplicativo desenvolvido e a gente precisa de criar usuários de testers, né? Os testers users, que a gente chama. E a gente vai utilizar um plugin que faz essa função e facilita a gente demais. Em vez de você ficar clicando nos campos aqui, preenchendo, criando nome por nome, e-mail, senha, foto, selecionando o gênero para você criar os usuários para poder testar, esse plugin faz essa função e através de um simples clique de botão você gera automaticamente todos os campos e coloca na tua plataforma mais de 50 usuários aí em menos de 5 minutos para você utilizar e testar. Isso é extremamente vantajoso e extremamente benéfico para o nosso tempo de desenvolvimento de aplicativo, né? Mantém o propósito da gente construir aplicativos mais rápidos com programação no code e também a parte lógica de teste também facilita o nosso trabalho, automatiza o nosso trabalho, né? Para a gente começar essa aula de hoje, eu criei aqui um layout de um formulário de cadastro, né, com os campos nome, e-mail, senha, foto, que é o Picture Recorder, e o gênero, né, e o botão de se cadastrar. Na nossa tabela de banco de dados aqui, a gente tem só a tabela de usuário com esses campos, certo? Foto do tipo imagem, gênero, nome e senha do tipo texto. A gente não tem nenhum registro no nosso banco de dados, está vazio. Vamos criar um aqui para a gente ver no modo tradicional como a gente faria, né? Vamos lá. Vou usar uma foto minha mesmo aqui. Vamos lá. Cadastrar. Fez o primeiro cadastro, ele redireciona para uma página chamada Dashboard, né? Então tá aqui o usuário, né? E alguns layouts aqui. Se a gente clicar no botão aqui de Logoff, ele sai e volta para a nossa tela. Então aí a gente vem aqui na nossa tabela de banco de dados, vou dar um refresh na página aqui para carregar. A gente vai ver o nosso primeiro usuário cadastrado, tá? Lembrando para o pessoal que está começando agora na plataforma do Bubble, quando você faz a configuração de registrar, sign up, né, a new user, ele automaticamente, depois que ele faz o cadastro, ele já loga e direciona para a página que você quiser de acordo com o fluxo do teu workflow. Então está aqui o nosso primeiro cadastro, né? Esse é o modo tradicional que a gente conhece, tá? Agora, digamos que você queira colocar a tua plataforma em testes, então você vai criar vários usuários para você acessar lá e debulhar as funções que você está desenvolvendo. Nesse modo tradicional, quando a gente clica no botão cadastre-se, ele está aqui, ó, sign up the user, né? Os campos aqui indicados, setados, o que é cada um, né? O gênero está em cima do drop-down que a gente tem aqui, né? E os outros em cima dos inputs. E depois que ele faz o cadastro e automaticamente efetua o login, ele direciona para a página dashboard. Para a gente utilizar a função que a gente vai desenvolver hoje na aula, é necessário que a gente instale um plugin, tá? Ele faz toda a mecânica. Esse plugin é esse daqui, ó, Random User Generator, tá? Você pode vir, por exemplo, ó, vou desinstalar ele aqui e a gente vai lá, ó.
a nossa aba de plugins, né? Random. Esse aqui, ó, Random User Generator, é o primeiro, tá? Instalado o plugin, voltamos para a aba de Designer. E como que o plugin funciona? Ele faz chamada API para um servidor que gera randomicamente as funções, né, que a gente precisa. Nome, e-mail, senha, foto, gênero. O plugin desenvolve mais campos, tá? Ele gera automaticamente mais campos. Nós vamos utilizar esses aqui na aula de hoje. A gente precisa setar na nossa plataforma que a gente estiver desenvolvendo um elemento dentro da página que vai abrigar a variável da chamada API do plugin. A maneira que eu encontrei foi a seguinte, ó, eu pego um grupo, vou jogar um grupo aqui dentro do elemento, tá? Grupo, vou renomear chamada API, tá? Vou colocar assim. Vou tirar o layout dele de column, né? E vou deixar ele pequeno aqui, ó, porque ele vai ficar oculto. Tá? Ele não vai aparecer. Para eu saber que ele está aqui, eu vou só colocar uma cor nele. Para eu localizar onde ele está. Isso. E ele vai nascer ocultamente, tá? O conteúdo dele vai ser... Você clica aqui em conteúdo, rola aqui para baixo e vem na segunda opção, ó, nas tabelas do plugin, tá? São as 4 chamadas que ele tem aqui. Então você vai pegar a segunda. Generate a user result random, né? Que é o resultado de usuário randomicamente, que está escrito ali. E nós vamos colocar uma seguinte variável, tá? Nós vamos popular esses inputs com os campos da chamada API. Só que depois que a gente faz isso uma vez, ele vai sempre aparecer aqui os campos preenchidos já para a gente, né? E o que a gente faz para que não apareça e a gente consiga, se a gente quiser, inserir manualmente os campos, né? As informações que a gente quer, os dados que a gente quer. A gente vai colocar uma variável aqui de que isso só vai acontecer quando ele estiver na versão de testes, ou seja, não estiver no estado live, né? Geralmente, quando a gente publica o aplicativo, ele entra no live, a gente faz lá o registro de domínio, faz a integração com o Cloudflare para poder direcionar para o nosso aplicativo. Aí está rodando em live, né? Em modo full, que eu costumo chamar, eu costumo sinalizar como modo full. Quando a gente bota no modo developer, é o modo de testes. Então, essa função vai ficar acessível para a gente, essas informações e essas configurações, quando estiver no modo de testes, tá? A gente faz o seguinte aqui, ó, nesse grupo, o seguinte condicional, quando, vamos rolar aqui para baixo, ó, its live version, int quer que a versão live não estiver live for yes, ou seja, estiver em modo de desenvolvedor, nós damos aqui um data source, tá? E a gente vai puxar o quê? Get data from external API. Aí a gente vai selecionar aqui, ó, Random User Generator User, tá? Não é uma lista de usuários, não. A gente quer que ele gere um usuário por vez. E a gente puxa o quê? O gênero, aqui o parâmetro de gênero, a gente vai deixar em branco, tá? Clica aqui, ó, para mudar o conteúdo do grupo para a chamada API, para ele conseguir reconhecer. E aqui nos parâmetros de nacionalidade, national, a gente, por exemplo, tem configuração pré de Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e outro país. A gente coloca assim o BR aqui, ó, para ele puxar somente nomes brasileiros, certo? Dá um close aqui e joga aqui, ó, results, first item, tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ele não foi. Agora ele vai. Foi, aceitou. Tem que mudar tem que fazer ele jogar o conteúdo do grupo, né? Para que ele puxe da chamada API. Então a gente consegue fazer essa condicional depois que a gente faz essa alteração aqui. Beleza? E a gente deixa esse grupo aqui, ó, para nascer invisível. Ele não aparece, ó. Se nós clicarmos aqui, a gente já fez as configurações, mas ele não está aparecendo. Então, como ele está abrigando a variável da chamada API, a gente agora vai configurar os campos para aparecer, para ele popular automaticamente com os dados que ele vai gerar randomicamente para a gente.
A gente clica, por exemplo, no primeiro input aqui do nome, tá? O conteúdo inicial dele, a gente vai puxar do nosso grupo que nós criamos aqui, né? A variável que está ali. Então, a gente vem aqui, ó, no grupo chamada API, as buscas, a gente vai fazer um data source no generate result random user, tá vendo que ele aparece aqui todas as variáveis que ele pode gerar para a gente? A gente vai colocar o seguinte aqui, ó, name first, que é o primeiro nome, tá? Pode copiar essa expressão, copy, cola aqui no e-mail, ó. E aí muda o nome para aqui, ó, login e-mail, não, e-mail, só para e-mail, certo? A senha, cola aqui e muda para login password, tá? Para ele gerar uma senha. Foto, a gente cola aqui também, né? Vai colando a expressão que a gente copiou. E seleciona aqui, ó, Picture Large, pode ser esse aqui, tá? Uma foto grande. E o gênero, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar um input aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho desse drop down. 190 por 40, vamos lá. O input, 190 por 40. Input, gênero, tá? Testes. Vamos renomear assim. Vamos colocar aqui o cantos arredondados em 8 para manter o padrão dos outros e a borda sólida de 100%, né, para ficar igual aos outros, e cor preta. Certo? E a gente alinha ele com o nosso drop down aqui, ó. Antes da gente colocar com o drop down, vamos jogar o conteúdo dele aqui. E aqui vai ser o gênero, né? Ó, gender. Certo? Aqui no drop down, a gente vai colocar a condicional de que quando ele não estiver no modo live, It's live version for yes, quando ele estiver em modo desenvolvedor, o drop down não vai ser visível. Tá? Aí vai visualizar, a gente vai visualizar o input, né? Porque já vai gerar randomicamente para a gente, né? Vamos ver como é que fica aqui. Ó, já gerou, tá vendo? Ó? Já gerou uma mulher, nome Keila, gerou um e-mail aqui aleatório também no padrão na língua portuguesa e gerou uma senha aleatória. Como que a gente faz para poder ficar gerando vários aqui para a gente poder cadastrar? Se a gente clicar em cadastrar aqui, ele já vai popular com esses nomes aqui. Vamos fazer aqui, ó, cadastro, cadastrou e foi lá para usuário Keila para dashboard, né? Se a gente vier na nossa tabela de banco de dados aqui, ó, dá um refresh data. Acho que eu vou ter que atualizar a página aqui, deixa eu ver. Ela já vai aparecer aqui, tá? Espera aí que ela está carregando. Ó, já apareceu aqui, certo? Ele não salvou o gênero. Por quê? Porque a gente tem que indicar nesse caso aqui, ó, fazer uma mudança, né? Como a gente colocou no Sign Up User aqui, ó, o gênero está puxando do drop down. Aí nós teríamos que fazer a mudança para puxar do input, ó, input gênero testes, certo? Isso é na versão de testes, tá? Você pode colocar uma variável aí depois para ele poder fazer isso. Existem duas maneiras da gente ficar gerando vários usuários aqui. A gente pode copiar esse botão e fazer um cadastro através dele. Ou a gente pode simplesmente pegar ele aqui, ó. Deixa eu colocar um ícone de user aqui. Símbolo de mais, né? Novo user teste. Vamos colocar assim. Não, teste user. Vamos colocar assim. Só isso, teste user. User teste. Pronto, a gente sabe que a gente vai gerar um usuário de teste. Eu aqui no caso, eu vou jogar só um refresh page, um navigation, refresh page.
Por quê? Todas as vezes que eu clicar aqui, ó, ele gera um usuário novo. No input gênero aqui, que não está puxando em português, né? O que eu vou fazer? Mesmo a gente tendo setado aqui que é para ele puxar da API o BR, né? Aqui, ó. O que a gente faz? A gente vem aqui, input gênero, nós vamos colocar ó, quando o grupo chamado API gerar resultado gênero for, por exemplo, male, que é homem, né? A gente vai dar aqui um conteúdo inicial. Então eu clico aqui, ó, escrevo a palavra homem. Copio essa condicional, colo ela aqui. Então quando ele for female, né? Eu vou falar em português, female, para a gente entender. Aqui vai ser mulher. Ó. Então ele vai transferir essas palavras aqui, ó. Mulher do gênero feminino, né? Vamos gerar outro, mulher, gerando homem, tá vendo? Aí ele coloca todos os campos em português para a gente. E uma vez gerado o nosso usuário de testes, a gente vai aqui e cadastra ele, o gentil. O que a gente pode fazer para poder identificar os usuários de teste? Aqui, ó. Antes da chamada API, a gente coloca aqui, ó. Abre parênteses, user test, fecha parênteses. A gente vai gravar ele assim, ó. Olha aqui. Certo? Essa é a parte de testes, né? User test. Vamos gravar. Já está aqui, a gente identifica que é um usuário de teste na plataforma, que a plataforma está em teste. E na nossa tabela de banco de dados aqui também fica gravado assim. Eu não sei porque que eu estou dando um refresh data aqui e a tabela de banco de dados não está atualizando. Eu não sei se a tabela do usuário não faz isso, só as outras. Mas eu vou dar um refresh na página aqui de novo. Para concluir essa aula, tá vendo? Já entrou aqui. Para concluir essa aula, o que a gente faz? A gente vem aqui no botão de adicionar usuário de teste e coloca condicional nele também. Ó. Quando it's live version, quando a versão de teste for no, que vai estar na versão live, né? Que it's não é live, tá certo? It's live é ao vivo. It's live é não ao vivo. Então, esse elemento vai ser visível. Então, quando ele estiver ao vivo, ele não aparece. Ele fica invisível aqui para a gente. Tá? Ele vai aparecer agora porque a gente está com a versão de teste funcionando. Deixa eu colocar ao contrário. Se eu colocar a versão yes, ó, it is yes, ele vai sumir aqui, ó, só para a gente ver a condicional funcionando. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira, a gente aprendeu mais uma função aqui nas aplicações feitas em Bumble, em que a gente consegue criar usuários testes com um simples clique de botão, né? Preencher o formulário todo que a gente precisasse. Lembrando que ele tem todas essas variáveis aqui, ó. Quando você vem aqui, ele tem todas essas variáveis que ele gera para você automaticamente. Então, você pode popular todos esses campos aqui com essas variáveis da chamada API. E aí, assim, a gente cria, aí bota aí 50, 100 usuários online para usar a nossa plataforma em questão de minutos. Se gostou, por favor, deixa o seu like aí, tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. O pessoal tem entrado lá nos grupos de ajuda do WhatsApp e do Telegram e tem pedido conteúdo de aula lá e à medida que eu posso, que eu consigo fazer, eu estou fazendo, tá? Eu tento atender a todos os pedidos, mas os comentários do vídeo aqui, todos eles eu respondo, tá bom, pessoal?
Se você não for inscrito no nosso canal e valeu o teu joinha, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, você vai estar me apoiando a toda semana trazer conteúdo novo para você de forma gratuita, tá? Nós monetizamos o canal, se você quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro e escolhe. Nós temos 2 planos, um de 3 e um de 5 reais, em que dá alguns benefícios a você como membro, além de todo o conteúdo gratuito que a gente tem no nosso canal. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo, tá? Para que mais pessoas tenham acesso à tecnologia e informação de forma gratuita e o conhecimento chegue ao alcance de todos. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.